Voltando, galerinha, lembrem-se de que eu falei no vídeo anterior que falaríamos agora da expansão marítima, dando continuidade, né, a esse modelo sociopolítico econômico do Estado absolutista, da figura do rei absolutista. Então a gente vai falar sobre a expansão marítima, né? A expansão marítima ela vai favorecer a política econômica do mercantilismo. Nós vamos falar o conceito dela, né? Ela foi um conjunto de ideias, práticas econômicas, né, desenvolvidos na Europa também, com forma de expandir o território, né, os domínios dos estados europeus ao longo, né, do planeta. Mas o que está acontecendo que vai gerar uma necessidade, né, de você produzir uma expansão marítima? O primeiro ponto vai ser a necessidade da expansão econômica, ou seja, de aumentar os recursos, aí entra o mercantilismo. Segundo, conquista de novas terras, porque eles entendiam que conquistar novos territórios facilitaria, né, na exportação, lembra, na venda dos seus produtos, porque eles obrigariam esses novos territórios a comprar só os seus produtos. E terceiro, a busca de novas retas para a Ásia. Vamos lembrar que eles nesse período, né, do século XV e XVI, a Europa consumia muito produto das Índias, que está localizada na África. Quando a gente fala Índia, a gente falou isso em sala, não é só a Índia o país, é toda aquela região da Ásia, tá, e os produtos que elas fornecem, principalmente temperos e etc. E o que, que acontece? Para chegar a esse território, você tinha dois caminhos conhecidos. Por terra, passando pela Turquia, só que a Turquia era dominada pelos turcos otomanos, eles cobravam impostos muito altos, ou pelo mar Mediterrâneo, que era controlado pelas cidades italianas. Então os portugueses eles começam a planejar uma nova rota. E essa nova rota vai ser o quê? Transpor, né, o continente africano, dar a volta pelo continente africano e chegar à região das Índias. Então a expansão marítima ela tinha aí esse objetivo maior, né, de criar um novo caminho que chegasse às Índias e com isso os portugueses ou os espanhóis pudessem comprar o produto direto do fornecedor e ter preços melhores e com isso aumentar o seu lucro. E por último, claro que a gente falou sobre o mercantilismo, a acumulação de metais preciosos, que é o ideal metalista. Mas só que, claro, essas viagens nos mares, né, tinham no início, né, como eles não dominavam muito esses oceanos, principalmente toda essa região que vai contornar o continente africano, né, eles tinham muitas histórias, um imaginário muito fértil, né, então se falava, né, de narrativas que ao longo dos oceanos tinham monstros e que se você fosse de uma ponta a outra haveria um abismo, né, porque eles tinham a ideia de que a Terra não era redonda, né, não tinha essa ideia de ser algo cíclico. Só que os navegantes eles começaram a entender e a fazer pesquisas de que não havia abismo. Se você fosse de um ponto e voltasse para o outro, dando a volta, não ia ter abismo nenhum, não tinha fim. Né? E eles vão comprovar isso com as navegações. Tá? E também vão provar que não havia nenhum monstro, nenhum mal que pudesse assolá-lo. Óbvio, claro, somente a questão dos mares, né, da força das marés, do movimento das águas e isso, aquilo, outro. Só que, claro, quem vai ser o primeiro, né, a iniciar essa expansão marítima? Vai ser Portugal. Portugal, né, ela vai se lançar primeiro aos mares, conquistar, né, essa rota, né, que vai levar até a Índia. Mas o que favoreceu Portugal ser o primeiro, melhor, ser o pioneiro nessa investida? Primeiro, a sua experiência em navegação. Portugal vai herdar essa experiência principalmente dos muçulmanos que dominaram boa parte do território português, que eles chamam de mouros. A sua localização geográfica, Portugal está de frente para o Oceano Atlântico, então ele tem facilidade, né, de sair pelos mares. Vamos supor, diferente da França, diferente da Suíça, que está no meio do continente europeu, então não tem uma saída direta para o mar. Tá? Outro ponto importante, o apoio da burguesia, ou seja, a burguesia portuguesa era uma burguesia mercantil, que já estava voltada para esse tipo de relação comercial. E por último, Portugal possuía uma escola de navegação muito imponente e que os seus estudos revolucionou a navegação europeia, que era a famosa escola de Sagres. Okay? Aí o que vai acontecer? O primeiro navegante, né, que vai conseguir, né, um passo muito importante para essa expansão marítima vai ser Bartolomeu Dias. Veja, para Portugal chegar às Índias, o que ela vai fazer? Ela vai começar a dominar
pontos específicos ao longo do continente africano, porque fazer uma viagem sem parada até a Ásia seria impossível. Era necessário abastecer com alimentos, água, né, mantimentos, ao longo dessa viagem que era muito longa. Tá? Então Bartolomeu Dias vai ser aquele que vai conseguir chegar lá embaixo no continente africano, que era conhecido como Cabo das Tormentas, tá? E também está a região da África do Sul hoje. Ele vai conseguir chegar a essa região e vai perceber que essa região não era tão tumultuada assim, tão arriscada. E essa chegada foi tão importante, foi um marco para a navegação e expansão marítima, que o Cabo das Tormentas passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Então, com esse legado deixado por Bartolomeu Dias, vários navegantes foram avançando, só que o primeiro que vai conseguir dar toda essa volta até chegar às Índias vai ser Vasco da Gama. Em 1498 ele consegue chegar às Índias, ou seja, vai ser o primeiro navegante europeu que vai conseguir contornar o continente africano e chegar ao continente asiático. Tá? Então, a partir desse legado de Vasco da Gama, em 1500 nós vamos ter uma outra expedição marítima liderada por Pedro Álvares Cabral, né, para ir às Índias buscar mais materiais, mais mercadorias. Só que antes dele ir para as Índias, ele vai fazer uma parada aqui no Brasil para reconhecer esse território. Tá? Porque veja, o Brasil não é descoberto, ele é reconhecido. Porque o Tratado de Tordesilhas, né, que foi o segundo tratado de divisão dos territórios entre Portugal e Espanha, né, já considerava o território brasileiro aqui na América. Tá? Então o Brasil não é descoberto, ele é reconhecido, ele é invadido, ele é tomado pelos portugueses, porque aqui já existiam organizações sociais, políticas e econômicas, e elas foram invadidas, né, dominadas pelo povo português. E veja, né, claro que quem chega primeiro à América, né, vamos dizer assim, quem reconhece a América primeiro oficialmente vai ser os espanhóis com a navegação de Cristóvão Colombo. Claro que Cristóvão Colombo acreditava, né, que quando veio aqui para a América, que ele tinha chegado às Índias, né, porque o objetivo de Cristóvão não era descobrir a América, melhor, desculpa, essa palavra descobrir não é bacana, reconhecer esse novo território, e sim o objetivo dele era chegar às Índias e provar que não havia abismo no planeta, ou seja, que o planeta ele era cíclico, então não tinha lógica de ter abismo, não tinha fim. Só que ele acaba chegando nas ilhas do Caribe e por isso, né, por não conhecer o território, ele diz que chegou às Índias, e por isso que a população nativa da América é chamada de índios, né, por causa dessa confusão, né, gerada por Cristóvão Colombo. E esse expansionismo espanhol vai, né, oficializar o reconhecimento de uma nova terra. Tá? E aí você pergunta, mas o continente foi reconhecido pela expedição de Cristóvão Colombo, mas por que se chama América? Porque Américo Vespúcio, né, um geógrafo, ele era cartógrafo também, ele vai dizer que aquele território que a expedição de Colombo chegou não se tratava de um território já conhecido pelos europeus, e sim de novas terras. Então, em homenagem a Américo Vespúcio, vai se chamar América. Mas por que não Américo? Porque até então, os três continentes que existiam, a África, a Europa e a Ásia, são substantivos femininos. É a Europa, a África, a Ásia. Para manter, né, esse equilíbrio de gênero, né, para manter esse padrão, ao invés de Américo, virou a América, para manter o feminino. Tá? Então veja, o Tratado de Tordesilhas vai nortear Portugal e Espanha na divisão das novas terras que serão conquistadas, principalmente na América. É claro que o Tratado de Tordesilhas favoreceu muito mais a Espanha na América, porque Portugal só ficou com a região do Brasil, a Espanha ficou com todo o restante do território. Claro que ela foi perdendo algumas partes, principalmente dos Estados Unidos para a Inglaterra. O Canadá ela perdeu para a Inglaterra e a França. O Haiti ela perdeu para a França também. Tá? A Guiana Francesa, né, que hoje se chama Guiana Francesa, perdeu também para a França. Poucas regiões a Espanha perdeu, mas perdeu regiões importantes como os Estados Unidos e o Canadá e principalmente também o Haiti, porque o Haiti dava muito retorno econômico para a França. Tá? Apesar de hoje o Haiti ser um país, né, de desigualdade social muito grande, né, de muita pobreza, o Haiti foi uma grande colônia comercial para a França. Né? A plantação de açúcar de lá era muito intensa. Então, recapitulando, a expansão marítima vai ser, né, a medida em que esses estados europeus vão conseguir aplicar, né, a política econômica chamada mercantilismo.
Então ficamos por aqui no nosso bate-papo. Por favor, assistam, anotem, leiam o texto do roteiro de estudo, o texto de apoio, o livro, faça resumo no caderno, tá? Leia o nosso mapa mental e vamos juntos nessa.